Boa tarde, bom dia, boa noite. Vamos começar então com a apresentação do nosso projeto, que basicamente a proposta do trabalho é realizar por meio de uma aplicação cliente-servidor, uma forma da gente randomizar um número pelo lado do servidor e o lado do cliente vai tentar adivinhar esse número. Bom, então vamos explicar o código. Primeiramente, na parte do servidor, a gente importa a biblioteca socket, que é para a gente fazer a criação desses servidores e do cliente. E também vamos importar a biblioteca random, que é para gerar um número aleatório. A gente define uma constante chamada host, que vai receber o localhost ou IP local da nossa máquina para ser o nosso servidor. E vamos utilizar a porta 50.000 para que não tenha interferência com outras aplicações. Depois a gente vai criar uma variável chamada numRange, que ele vai pegar um número randômico inteiro, passando como parâmetro 1 e 10, que seria do 1 ao 10. Então ele vai fazer um número randômico para a gente de 1 a 10. Depois disso a gente cria uma variável chamada mySocket, que ela vai receber por meio desses métodos dois parâmetros, que esse primeiro seria o tipo de versão de IP que estamos usando, no caso esse parâmetro AFNet é o IPv4, e o segundo parâmetro é o tipo de protocolo que estamos usando, no caso de SOC Stream, ele é o protocolo UDP. Então, continuando, a gente tem o mySocket.bind, que ele vai instanciar para a gente o nosso servidor, passando como parâmetro o nosso host, o IP do nosso servidor e a porta que estamos usando. Depois disso a gente coloca o comando listen para ele ativar o servidor para receber uma conexão. Então a partir desse momento a gente está aguardando uma solicitação do lado do cliente. Depois de ser aceita a conexão, ele vai pegar para a gente uma variável da conexão e do endereço que foi conectado nesse servidor. A gente tem um print que vai mostrar qual o endereço que foi conectado. E esse print numRange é justamente para a gente fazer o teste, para a gente saber qual número que foi randomizado. Quando a gente for digitar o número, a gente ter a resposta dele. Então, aqui eu defini um looping, que vai ficar rodando sempre. Então, enquanto verdadeiro, a gente cria uma variável que vai receber o dado que foi enviado pelo lado do cliente. E se o dado for vazio, ele fecha a conexão da gente com o com.close e para o looping. Se não, a gente faz a verificação. Se o número que foi randomizado for igual à data que ele recebeu, né, o dado que ele recebeu do cliente, esse decoder é para ele transformar esse número recebido em um número inteiro, para a gente fazer a comparação com o número que a gente instanciou lá em cima. Se isso for verdadeiro, ele vai retornar para a gente a mensagem que o usuário acertou. Se não, ele retorna uma mensagem de erro falando que você errou na execução do programa, você colocou um parâmetro errado, não é o número que a gente estava esperando. Do lado do cliente, a gente importa também a nossa biblioteca socket e coloca também o número do IP que a gente vai tentar conectar e a porta que a gente está usando. Então a gente passa novamente os mesmos parâmetros da versão do IP que a gente está usando e o tipo de protocolo. A gente tenta fazer a conexão então usando os parâmetros host e porta que a gente definiu lá em cima. E a gente pede aqui por meio da variável mynum um palpite do usuário sendo de 1 a 10. E depois que ele faz esse palpite, ele envia essa mensagem para o nosso servidor, esse número que foi acabado de ser escrito pelo usuário. E depois de recebido, a gente coleta, né, depois que foi tratado essas informações do lado do servidor, ele coleta essas respostas e printa para a gente nesse comando aqui embaixo a resposta que o servidor nos enviou, no caso se o usuário acertou ou se ele errou o número sorteado. A gente vai fazer um teste agora. Deixa eu limpar o console. Então, primeiramente a gente inicia o código de servidor.
para ele criar um servidor para a gente e ele fica aguardando conexão. Depois disso a gente roda o código do cliente para ele fazer a conexão no servidor. E depois que ele rodou o código do cliente, ele solicita para a gente para digitar um palpite. E esse número 1 foi o número que foi gerado randomicamente, que a gente colocou para fazer os testes, para a gente saber qual o número que foi gerado randomicamente. Então vamos fingir que a gente não tem esse número e errar de propósito aqui. A gente coloca o número 5, que está errado. E assim ele dá a mensagem que a gente errou e ele fecha a nossa conexão do lado do servidor. Vamos rodar novamente aqui, dessa vez acertando. Então a gente de novo roda o código do servidor. A gente fica aguardando a conexão do cliente, a gente roda o programa do cliente e chuta o palpite certo dessa vez. No caso agora o servidor gerou para a gente o número 3, vamos colocar o 3. E ele dá que você acertou, te dá os parabéns e fecha a conexão do nosso servidor também.